Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luziane Bahia e está no ar mais um podcast Café com o Espiritismo. Conforme sabemos, o Livro dos Médiuns está completando 160 anos da publicação da sua primeira edição. E inúmeras palestras, seminários e estudos no ambiente espírita estão sendo realizados como uma forma de homenagem. Também o nosso estudo pessoal da referida obra permite que apreciemos a grandiosidade do trabalho do codificador e dos bons espíritos, além de promovermos para nós mesmos, aproveitando toda a movimentação em torno do assunto da mediunidade, reflexões íntimas, muito particulares, sobre a nossa faculdade mediúnica, como tem se expressado, em que grau, observando detalhes para o nosso crescimento e aperfeiçoamento. Pensando nisso, revisitamos o capítulo 20 do livro citado, denominado Da Influência Moral do Médium, e reiteramos à mente e ao coração os ensinamentos ali postos, sempre aurindo novos conhecimentos. Na estruturação do capítulo, Allan Kardec inicia com indagações. A primeira delas tem o seguinte conteúdo: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? A pergunta em si nos conduz a diversas ilações. Sempre o mecanismo de perguntas e respostas muito esclarece, pois podemos refletir no conteúdo da pergunta e após, ao passarmos para a resposta, averiguamos o que faltou pensar ou se estávamos muito distantes da conclusão apresentada. Assim, podemos pensar ao ler a pergunta elaborada. Mas a mediunidade não está sempre atrelada à moralidade dos médiuns? Não seria assim? Respondem os espíritos: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mau, conforme as qualidades do médium. Percebamos que grande aprendizado em uma singela, mas profunda resposta. A mediunidade está radicada no organismo, portanto, independe da moralidade. Ou seja, aqueles que possuem comportamentos maus também podem ser médiuns, desde que a sua constituição orgânica esteja estruturada para tanto. O que depende da moralidade é o uso que da faculdade será feito. Quantas vezes, meus irmãos, algumas pessoas, por se autodeclararem médiuns, são consideradas como divindades? Quantas vezes a forma de agir e de tratar alguém modifica-se simplesmente por ser esta pessoa médium? Não é a faculdade que descreve a moralidade do ser, mas a condução, utilização, seriedade com que se lida com a mediunidade. Diz Viana de Carvalho, no livro Médiuns e Mediunidades, psicografia do médium Divaldo Franco: a mediunidade em si mesma não é boa nem é má. Antes, apresenta-se em caráter de neutralidade, ensejando ao homem utilizá-la conforme lhe aprouver. Desse uso derivando os resultados que acompanharão o medianeiro até o momento final da sua etapa evolutiva no corpo. Assim, pode-se concluir que a mediunidade independe da moralidade do médium, mas a amplitude do comportamento moral do medianeiro, a sua dedicação, o seu estudo da faculdade que a abriga e a seriedade com que a desenvolve, qualifica a prática mediúnica e, por consequência, define os frutos que o ser aufere da faculdade. Em sequência à análise ao primeiro questionamento, o codificador busca dos espíritos um detalhamento maior sobre o aspecto da moralidade e a sua influência acerca da faculdade mediúnica. Questiona ele: sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que, então, não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? Respondem os espíritos:
Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens há privados delas. Poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem, põe-nos nas mãos deles. Cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Deus permitiu que ele tivesse esse dom, para mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Lindamente os espíritos elucidam sobre o mecanismo de libertação e de crescimento que a mediunidade pode promover. Ser médium, diz Viana de Carvalho na obra já citada, constitui um superior instrumento de serviço ao alcance de todos, dependendo de cada um atender-lhe a presença orgânica ou ignorá-la, apurando-lhe a sensibilidade ou perturbando-lhe o mistério, deixando-a ao abandono, aí correndo riscos de ser utilizada por entidades perversas ou levianas, que se encarregarão de perturbá-la, ou torná-la meio de desequilíbrio para o próprio médium como para aqueles que o cercam. Assim, a primeira finalidade da faculdade é para o próprio medianeiro. Percebê-la, conhecê-la, estudá-la, para através dela crescer, vencer as imperfeições morais, pois ela faz parte dos talentos concedidos por Deus, sob a sua misericórdia, para que sirva de instrumento depurador. Quando assim não é, ou seja, quando os médiuns fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou não as aproveitam para se instruírem, afirmam os espíritos, serão punidos duplamente, porque têm o meio a mais de se esclarecerem e o não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. A mediunidade é uma verdadeira dádiva para a nossa redenção, sem que consideremos como privilégios ou vantagens, mas compromisso e responsabilidade para a vitória e o êxito a serem desempenhados nesta reencarnação. No nosso próximo encontro, daremos continuidade às reflexões em torno da mediunidade e da moralidade do médium. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com Espiritismo.